Em uma noite abafada de verão, quando as estradas pareciam se estender infinitamente sob a névoa espessa, Lucas dirigia sozinho pela rodovia quase deserta. O relógio do painel marcava pouco depois da meia-noite, e ele sentia os olhos pesados, tentando resistir ao cansaço da viagem. No banco do passageiro, uma garrafa de água vazia e alguns lanches esquecidos denunciavam horas de estrada sem parada. A cada quilômetro, o silêncio parecia se aprofundar, quebrado apenas pelo som do motor e pelo vento zunindo pelas frestas da janela. Foi então que o ponteiro do combustível começou a piscar, avisando que estava prestes a acabar. Lucas olhou para o GPS e viu que o único posto de gasolina próximo ficava a poucos minutos dali, quase como se tivesse surgido do nada no mapa. Aliviado, acelerou um pouco mais, ansioso por um momento de descanso e por abastecer o carro. A placa antiga e enferrujada do posto apareceu à distância, iluminada por uma luz fraca e trêmula. O letreiro dizia Posto Esperança, mas as letras estavam tão desbotadas que mal podiam ser lidas. Lucas entrou devagar, sentindo um arrepio subir pela espinha. O lugar parecia abandonado. Não havia outros carros, nem funcionários à vista. Apenas as bombas de combustível, imóveis e cobertas por uma camada de poeira e uma pequena loja de conveniência, cuja porta de vidro rangia com o vento. Ele parou o carro ao lado de uma das bombas e desceu, sentindo o ar pesado e úmido. Olhou ao redor, esperando ver alguém, mas nada além da escuridão e do silêncio. Apertou o botão da campainha na bomba, mas nenhum som foi ouvido. Decidiu então entrar na loja, à procura de alguém que pudesse atendê-lo. Ao empurrar a porta, um sino tocou com um som agudo e metálico, ecoando pelo ambiente vazio. As prateleiras estavam quase vazias, restando apenas alguns pacotes de salgadinho vencidos e garrafas de refrigerante cobertas de poeira. O cheiro de mofo era forte, misturado a algo mais, um odor que ele não conseguiu identificar de imediato. No balcão, uma lâmpada oscilava, lançando sombras dançantes nas paredes descascadas. — Tem alguém aí? — perguntou Lucas, a voz saindo mais baixa do que gostaria. Do fundo da loja, uma figura surgiu lentamente. Era um homem magro, de rosto pálido e olheiras profundas, vestindo um uniforme antigo do posto, tão desbotado quanto o letreiro lá fora. Ele observou Lucas por um momento, sem dizer nada, até finalmente perguntar com uma voz rouca: — Vai querer abastecer? Lucas assentiu, sentindo-se desconfortável com o olhar fixo do atendente. Pagou pelo combustível e voltou ao carro, esperando que o homem o seguisse até a bomba. Mas ao virar-se, percebeu que estava sozinho novamente. De repente ouviu passos atrás de si e o atendente apareceu, andando devagar, com os olhos sempre baixos, evitando o contato visual. Enquanto o tanque era preenchido, Lucas percebeu que tudo ali parecia parado no tempo. O relógio na parede marcava 11h20 e não se movia. O rádio, em cima do balcão, estava sintonizado em uma estação que soltava somente estática. O silêncio era tão profundo que cada pequeno som parecia amplificado. O clique da bomba, o farfalhar das folhas secas do lado de fora, o respirar pesado do atendente. Quando o abastecimento terminou, Lucas agradeceu e entrou no carro, sentindo-se aliviado por poder ir embora. Mas ao tentar ligar o carro, ouviu apenas um estalo seco. Tentou novamente, mas o motor não dava sinal de vida. O desespero começou a se instalar. Pegou o telefone para pedir ajuda, mas não havia sinal. Olhou ao redor e percebeu que, de repente, a neblina se adensara, tornando impossível ver mais do que alguns metros à frente. Saiu do carro tentando manter a calma e voltou até a loja para pedir ajuda, mas ao abrir a porta, a loja estava diferente. As prateleiras estavam vazias, o balcão quebrado e não havia sinal do atendente. Um frio intenso tomou conta do ambiente e Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Chamou pelo homem, mas só ouviu o eco da própria voz. Quando se virou para sair, percebeu que a porta havia desaparecido e agora só havia uma parede suja onde antes estava o vidro. O coração acelerou e ele começou a andar pela loja, procurando uma saída. Mas tudo parecia ter se transformado em um labirinto de corredores estreitos e escuros. As paredes pareciam se fechar ao seu redor, e o cheiro estranho ficou mais forte, quase insuportável. Lucas tropeçou em algo no chão e, ao olhar para baixo, viu vários objetos jogados, carteiras, relógios, celulares, todos cobertos de poeira.
como se pertencessem a outras pessoas que, como ele, haviam ficado presas ali. De repente ouviu uma voz sussurrando seu nome. Olhou para trás e viu o atendente parado na sombra, os olhos agora completamente negros, um sorriso frio e inumano no rosto. O homem avançou lentamente e Lucas recuou, sentindo o pânico tomar conta. As luzes começaram a piscar e as sombras nas paredes pareciam se mover, tomando formas grotescas. Você não devia ter parado aqui, murmurou o atendente, a voz ecoando como se viesse de todos os lados. Lucas correu tentando encontrar qualquer saída, mas a loja parecia infinita, os corredores se multiplicando a cada passo. As vozes aumentaram, misturando-se ao som de sussurros e risadas distorcidas. Imagens de pessoas desconhecidas apareceram nas paredes, todas com expressões de terror. O chão parecia ceder sob seus pés e o cheiro de podridão aumentava a cada respiração. Em um momento de desespero, Lucas fechou os olhos e gritou, esperando acordar de um pesadelo. Quando abriu os olhos novamente, estava de volta ao carro, suando e ofegante. O motor funcionava normalmente e não havia sinal do atendente. O posto, porém, estava ainda mais escuro e silencioso. Decidiu partir imediatamente, acelerando até a estrada, sem olhar para trás. Enquanto dirigia, olhou pelo retrovisor e viu, por um breve instante, o atendente parado à beira da estrada, observando-o com aquele mesmo sorriso assustador. A neblina parecia engolir o posto ao longe, como se nunca tivesse existido. Lucas seguiu viagem, mas nunca mais conseguiu esquecer aquela noite. Por semanas, teve pesadelos recorrentes, ouvindo sussurros em seu nome e vendo sombras estranhas nos cantos dos olhos. Amigos e familiares notaram que ele estava diferente, mais calado, sempre olhando para trás como se algo o perseguisse. Alguns meses depois, decidiu pesquisar sobre o tal Posto Esperança. Descobriu que há décadas o local havia sido o cenário de uma tragédia terrível. Um incêndio misterioso destruiu o posto durante uma madrugada, matando todos os funcionários e clientes que estavam ali. Desde então, motoristas relatavam experiências estranhas ao passar pela região, carros quebrando sem explicação, vozes sussurrando nomes desconhecidos, figuras sombrias surgindo na neblina. Para muitos era apenas uma lenda urbana, fruto da imaginação de viajantes cansados. Mas Lucas sabia que era real. Ele tinha visto o vazio nos olhos do atendente, sentido o frio das presenças que habitavam aquele lugar esquecido pelo tempo. Certa noite, enquanto dirigia novamente por aquela estrada, o ponteiro do combustível começou a piscar mais uma vez. O coração disparou e ele jurou nunca mais parar em postos desconhecidos durante a madrugada. Mas ao olhar para o lado, viu ao longe a placa enferrujada do Posto Esperança, iluminada por uma luz trêmula, convidando-o a entrar. Dizem que, até hoje, quem passa por ali nas noites mais escuras pode ouvir sussurros vindos da névoa e ver silhuetas à espreita entre as sombras. E aqueles que ousam parar talvez nunca mais encontrem o caminho de volta para casa. A estrada, por mais longa e solitária que seja, guarda segredos que nunca devem ser descobertos. E alguns lugares, como o Posto Esperança, existem apenas para aprisionar aqueles que se atrevem a cruzar seu caminho, alimentando-se do medo e do desespero de viajantes desavisados. Nas noites de lua cheia, dizem que é possível ver luzes acesas lá dentro, sombras se movendo atrás das janelas. Quem já passou por ali jura que ouviu gritos abafados, pedidos de socorro vindos de dentro da loja de conveniência, mas quando alguém se aproxima, tudo volta ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Uma vez um caminhoneiro contou ter parado para abastecer durante uma tempestade. Viu o atendente de longe, mas quando se aproximou, percebeu que não tinha rosto, apenas um vazio escuro onde deveriam estar os olhos e a boca. Assustado, entrou no caminhão e partiu sem olhar para trás. Depois daquela noite, nunca mais foi o mesmo e abandonou a estrada para sempre. Outro relato fala de um casal que, sem gasolina, foi obrigado a dormir dentro do carro até o amanhecer. Durante a noite, ouviram passos ao redor do veículo e batidas leves nos vidros. Quando o sol finalmente surgiu, perceberam marcas de mãos no para-brisas e a loja, que antes parecia abandonada, exibia manchas escuras nas paredes, como se alguém tivesse tentado sair de dentro. O tempo passa, mas o Posto Esperança permanece. Alguns dizem que é um portal para outro mundo, onde o tempo não existe e onde os medos mais profundos ganham vida. Outros acreditam que é apenas um ponto amaldiçoado,
condenado a repetir o mesmo ciclo de terror, noite após noite. Lucas, marcado para sempre pela experiência, tornou-se uma sombra do que já foi. Nunca mais conseguiu dirigir à noite e evitava qualquer estrada desconhecida. Às vezes acordava no meio da noite, suando frio, ouvindo ao longe o som de uma campainha metálica e o sussurro de seu nome vindo da escuridão. O mistério daquele posto permanece sem solução. O que realmente aconteceu naquela noite, ninguém sabe ao certo. Apenas uma coisa é certa. Alguns lugares existem apenas para lembrar que, por trás do cotidiano aparentemente seguro, há forças que não compreendemos, prontas para se manifestar quando menos esperamos. Se um dia você se encontrar viajando sozinho por uma estrada deserta, com o combustível acabando e a noite caindo, pense duas vezes antes de parar em um posto desconhecido. Talvez você encontre apenas um lugar velho e empoeirado, com um atendente calado e sombras nos cantos. Ou talvez descubra que há histórias que nunca deveriam ser contadas e portas que nunca deveriam ser abertas. O posto Esperança continua à espera de sua próxima vítima, perdido no tempo e cercado por névoa eterna. E quem passa por lá nunca mais esquece o que viu, o que ouviu ou o que sentiu. Porque às vezes o verdadeiro terror está onde menos esperamos, à beira da estrada, no coração da noite.